Até hoje, nenhum ser humano pisou em Marte. No entanto, até 2058, 1 milhão de pessoas estarão vivendo por lá. Pelo menos, é esse o plano de Elon Musk, dono da SpaceX. O excêntrico bilionário usou as redes sociais para divulgar detalhes de como vai colonizar o planeta vermelho, criando uma espécie de cidade futurista, com muitos empregos. Mas fica a pergunta no ar: por que não fizemos isso até hoje, visto que nossa tecnologia já é avançada o suficiente? Nós não temos quase nada em Marte por um simples motivo: dinheiro. No modelo atual, colocar um homem em Marte custa 10 bilhões de dólares. Não é viável. Porém, Elon Musk quer mudar isso e fazer com que uma passagem para Marte gire em torno de 200 mil dólares em anos futuros. Sendo mais ambicioso ainda, ele pretende formar uma civilização em Marte nas próximas décadas. Isso será que é mesmo possível? É o que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações, deixe aqui o seu like, comente ao final do vídeo e também nos siga no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Você sabe que a viagem e a colonização de Marte estão nos planos de muita gente, não é? Além da NASA, algumas iniciativas privadas, como a da SpaceX, colocam um prazo entre 20 e 40 anos para que isso aconteça. Aliás, os primeiros seres humanos a pisar no planeta vermelho estão mais para colonizadores do que para astronautas. Mas Elon Musk não quer simplesmente chegar em Marte e depois retornar à Terra. Mesmo que isso represente algo muito importante, um grande avanço, visto que a Lua foi o único local do universo que nós humanos pisamos além da própria Terra. Com sua empresa multibilionária, a SpaceX, e com o próprio dinheiro, ele planeja dar meios para que a civilização colonize o planeta vermelho. Musk quer construir uma frota colonial. Ele pretende, e disse, com todas as letras, que quer transformar a humanidade em uma espécie interplanetária. Elon Musk também parece querer divulgar suas ideias da maneira mais aberta possível. Em uma série de publicações distribuídas em 16 de janeiro de 2020, o CEO da SpaceX detalhou seus planos de povoar Marte com nada menos do que 1 milhão de terráqueos até o ano de 2058. O plano de Elon Musk é simplesmente impressionante. O bilionário estabeleceu a meta de construir 100 naves espaciais por ano, que poderiam enviar cerca de 100 mil pessoas aqui da Terra para Marte em todas as ocasiões em que as órbitas dos planetas se alinharem favoravelmente. Isso acontece a cada 780 dias. Será que esse plano é mesmo uma possibilidade real? Afinal, se a gente nunca pisou em Marte antes, deve ter um motivo. Seria mesmo possível cumprir o planejamento de Musk em somente 3 ou 4 décadas? Muita gente responde com um grande não a essa pergunta. Para esses, não é realmente possível colonizar Marte, usá-lo como uma segunda Terra, por assim dizer. Esse é o caso, por exemplo, do cientista Neil deGrasse Tyson e do também cientista Bill Nye. Ainda assim, Elon Musk continua sendo o maior entusiasta dessa ideia. Fisiologicamente, a atmosfera de Marte pode ser considerada um vácuo. Um ser humano desprotegido perderia a consciência em cerca de 20 segundos e não iria sobreviver mais do que 1 minuto em Marte. Mesmo assim, é fato que as condições em Marte são mais habitáveis do que em outros planetas que têm temperaturas mais altas e baixas que ele, como Mercúrio, ou uma superfície superaquecida, como a de Vênus. Para se tornar minimamente habitável, Marte teria que passar por um processo chamado terraformação. Ou seja, nós humanos teríamos que alterar o planeta para que ele se tornasse mais como o nosso mundo. Isso significaria encontrar formas de aumentar a pressão atmosférica e fazer com que ela fique mais densa, mais respirável. Ademais, seria necessário produzir água, povoar o solo marciano com micróbios, para que fosse possível cultivar alimentos por lá, dar um jeito de aumentar um pouco a temperatura e por aí vai. A lista é bem extensa.
Alguns cientistas falam sobre a possibilidade de construir espelhos gigantes em Marte e colocá-los em órbita ao redor do planeta. Isso faria com que a luz solar fosse refletida em relação à sua superfície, elevando as temperaturas. Também foi sugerido que fossem construídas fábricas no planeta vermelho com o objetivo de liberar gases de efeito estufa na atmosfera e também a busca por asteroides ricos em amônia. Mas, acima de tudo, não podemos deixar de mencionar a sugestão dada por Elon Musk. Segundo ele, uma boa opção seria explodir uma porção de bombas nucleares no planeta, a fim de derreter toda a água das calotas polares e liberar gás carbônico em grandes quantidades no ar. Isso, por sua vez, alteraria a atmosfera do planeta, tornando-a mais semelhante à nossa aqui da Terra, ou talvez o destruísse por completo. Ainda assim, antes de tudo, é bom não taxar Musk de mero sonhador por querer colonizar Marte. Ele já teve um enorme sucesso no lançamento de foguetes ao espaço bem recentemente. Seus ideais propõem várias formas interessantes de tentar chegar a Marte e ir além, construindo uma cidade autossuficiente no planeta vermelho. Essa ideia depende da chance de conseguir uma forma mais barata de se ter acesso ao espaço. Para isso, um fator importante seria a tecnologia espacial reutilizável. Como alternativa, Musk sugere fabricar combustível em Marte e nas estações posteriores. Nesse sentido, já existem até experimentos mostrando que a escolha do propulsor também é fundamental. Todas essas alternativas precisam ser reutilizáveis, visto que trazê-las da Terra a todo tempo seria caro e gastaria muito tempo. E os planos de Elon Musk se tornam ainda mais incríveis. Ele pretende colocar em órbita ao redor do nosso planeta enormes naves espaciais e reabastecê-las no espaço várias vezes, através de aumentadores de pressão lançados aqui do solo, enquanto elas esperam para viajar até Marte. Isso faria com que economizássemos bilhões de dólares com combustível. Até agora, era preciso lançar de uma vez as naves com todo o combustível que elas iam utilizar. Nesse projeto de Musk, a nave decolaria, entraria numa órbita de espera e então seria encontrada por uma nave-tanque que a reabasteceria. A maior parte do combustível é gasto para entrar em órbita, então, normalmente você se vira com o resto que sobrar. Se a nave for reabastecida, ela pode sim usar o máximo de seus propulsores e chegar em Marte em bem menos tempo, apesar do tamanho descomunal. Nesse projeto de criar a cidade marciana, Musk planeja construir uma frota de 1.000 Starships, que são aquelas naves reluzentes de 120 metros de altura que a SpaceX está projetando para viagens espaciais com passageiros. Seriam fabricadas 100 naves por ano, no período de uma década. A meta é alcançar o surreal número de 3 lançamentos por dia rumo ao planeta vermelho para levar não só os colonizadores, mas toneladas de recursos e equipamentos. Cada nave poderia transportar 100 pessoas e 100 toneladas de carga. Assim, uma população de 1 milhão de terráqueos poderia habitar Marte realmente até 2058. Por enquanto, porém, isso não passa de teoria. Mas os planos estão avançando pouco a pouco e pelo menos até 2022 Elon Musk já pretende enviar a primeira nave até Marte. Até mesmo cogita-se a ideia de que esta nave vá até lá com uma equipe para iniciar projetos de exploração. De início, a ideia é estabelecer bases simples com elementos modulares, como contêineres. Aos poucos, novos módulos mais sofisticados serão montados para dar condições de sobrevivência. Além de prover água, oxigênio e calor, esses módulos precisam ter uma blindagem reforçada, pois Marte não tem campo magnético. A função do campo magnético é ajudar a defletir partículas solares e raios cósmicos que podem causar danos ao DNA quando são absorvidos pelo nosso corpo. A Terra possui um campo magnético que age nesse sentido e, apesar da blindagem não ser 100%, ela é bastante eficiente para ter permitido o surgimento e desenvolvimento de vida. Olhando à frente, vale dizer que aos poucos e com muita ajuda, as bases devem se tornar pequenas vilas formadas por algumas centenas de pessoas.
Mas para o futuro, podemos ter pequenas cidades protegidas por redomas que consigam manter condições de habitabilidade iguais às da Terra, aproveitando a luz solar com a proteção ao bombardeio de raios UV do Sol. Marte também não tem proteção contra eles, pois não possui uma camada de ozônio como o nosso planeta. Seja como for, pelo menos no que diz respeito a essa colonização, o fato é que a nossa geração provavelmente não vai estar aqui para testemunhar esse grande feito. No entanto, não deixa de ser interessante imaginar esse cenário futurístico, quando os nossos filhos ou netos poderão viajar facilmente pelo universo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, o comentário aqui abaixo e nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo.